Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu sou Marcelo Queiroz. Divisão sucessiva. Eu não sei se você já fez, se já viu alguém fazer divisão sucessiva, mas o fato aqui, ó, eu tenho 3 enxames aqui da sequência, e esses 3 enxames, eles foram originados a partir de uma divisão sucessiva. São 3 enxames filhos de uma mesma caixa. E aqui, né, vou explicar para vocês o que é uma divisão sucessiva e aproveitar para fazer a revisão, porque hoje está com 33 dias e eu quero ver se tem abelha rainha nesses enxames fazendo postura. Se deu tudo certo, porque acontece, né? Às vezes é mal fecundada, às vezes no voo nupcial os passarinhos pegam essa princesa e o apicultor tem que estar atento, fazer essa revisão, porque caso não tenha dado certo, tem que iniciar o processo de recuperação. E assim, aqui, né, um enxame. E aqui, mais 2 enxames. Esse enxame aqui e o enxame de lá. Todos esses enxames foram feitos a partir de uma divisão sucessiva. E obviamente aqui eu tenho que verificar se tem postura, se tem abelha rainha. Eu espero que tenha sim dado tudo certo, costuma dar certo. Principalmente se for observado alguns pontos que são muito importantes. Que no caso, o principal deles é você fazer a divisão apenas de um enxame que já esteja completo, que esteja forte. E fazer isso no período das floradas. Aqui eu vou estar abrindo esse enxame aqui para ver, né, se tem abelha rainha. E assim, qual o princípio de uma divisão sucessiva? Para você fazer uma divisão sucessiva, é bom que você entenda o processo de enxameação. Porque no final das contas, quando o enxame enxameia, é isso que acontece. Ele se divide várias vezes na maioria dos casos. E aí o apicultor, sabendo disso, ele tira vantagem. Que nesse caso aqui, você faz vários enxames a partir de uma divisão. No caso aqui, né, pode ter várias variações, mas basicamente eu tinha um enxame completo, com todos os quadros puxados. E aí, no caso eu fiz a divisão ao meio. Poderia só ter tirado 1, 2 quadros para a abelha rainha velha continuar, né, com o enxame. Eu não gosto de deixar a rainha velha com poucos quadros, sempre bom pelo menos com 5 quadros. E aí no caso, todos os quadros aqui tinham bastante realeiras. Deixei 2 em cada e depois de 7 dias, né, no caso, que eu iniciei o processo com 5 quadros, deixei 2 e logo na sequência eu já parti fazendo o seguinte procedimento, né? Peguei um desses quadros, olha só, já tem crias fechadas, então essa aqui deu certo. Tá aqui até a realeira, ó, as 2 que eu deixei, né? E as realeiras velhas aí, ó. Esse aqui foi um dos que ficou com 2, mas eu fiz na sequência, né? Acho que esse aqui foi até o último que foi feito, né? Eu peguei um quadro, investi novamente, porque no primeiro dia que o enxame mãe saiu, foi feita uma inversão. E aí eu protegi esse quadro com uma lâmina de cera. Vê aqui se veio a abelha rainha, ainda não vi, mas já tem ovo. Olha só, gente, que linda. Acabei de ver ela ali no canto.
Então aqui acabei de ver ela, né? Peguei aqui o material para marcar, porque eu vou ver se eu pego ela para marcar. Um chamezinho assim com poucas abelhas é muito bom de estar marcando. Coisa lisa. Passar aqui novamente para ver se pego ela. Uma rainha que se esconde bastante nas laterais da caixa. Aproveitar, pegar ela e marcar logo, né? Mas essas abelhas rainhas novas costumam ser bem difícil de marcar, porque elas são bem mais ativas. Olha só, ela tá ali. Eu vou voltar aqui esses quadros. Eu vou tirar a luva rapidão para eu pegar ela. Tem que ter muito cuidado na hora de pegar a rainha, porque você não pode quebrar asa, quebrar antena. Asa é até o de menos, né? Mas antena não pode quebrar. Tá ela aqui dentro, né? Ó. Peguei. Agora eu vou estar marcando ela. Sim, só explicando aqui novamente como é que é feita a divisão sucessiva. No caso, você vai precisar do enxame forte completo, e no primeiro dia você faz uma divisão normal ao meio, tá? É uma divisão ao meio normal, como qualquer outra divisão. Prensei ela, né? Agora é só marcar. E aí você inverte as caixas, que é para ficar na caixa que vai ser puxada as realeiras, o máximo de campeiras possível. E nesse processo você vai tentar preservar isso. Sempre deixar o máximo possível de campeiras. Soltar logo ela aqui para ela não se sujar tanto, tá? Pronto, ó, soltei, marquei, né? Tudo certo. E aqui eu vou dar cera, né? O enxame. Aqui uma placa pela metade que eu tinha feito para captura, bem melhor, mas vai ela mesma aqui. Mas é sempre recomendado colocar a lâmina inteira. Tá aqui a luva, né, para não levar a ferroada na mão. E aí depois que você faz a divisão, inverte, divisão ao meio no caso, dando prioridade por deixar os quadros que fica com ovo. Se for o enxame bom, puxador de realeira, que foi esse o caso aqui, elas vão puxar as realeiras em todos os quadros, ou pelo menos 3, que foi esse o caso também. E aí, quando isso acontece, já nessa revisão, você já vem preparado com uma caixa, ou no dia seguinte. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai chegar com a caixa, né? Com pelo menos 2 lâminas de cera. E aí, no enxame que está, como você quer que as campeiras fiquem, e você vai inverter, você vai deixar só um quadro e vai transferir todos os outros. No caso, um quadro com realeiras, porque com 7 dias você deixa pelo menos 2 realeiras em cada quadro.
se for possível. E aí você pega e transfere para outra caixa, investe, e só fica um na caixa que vai sair. Que no caso é como se fosse a caixa mãe. Só que você está fazendo isso sucessivamente. Vou fazer um vídeo mostrando o passo a passo, mas nesse caso aqui ficou os outros 2 quadros com pelo menos uma realeira, no caso ficaram 2 em cada quadro. E quem saiu foi o enxame que estava nesse local do dia anterior ou do início da divisão, com apenas o quadro com as realeiras, protegido pelas 2 lâminas de cera. E isso eu repito nos 3 dias seguintes, o mesmo processo. Até sair todos os quadros com realeiras, ou melhor, né? Até todos os enxames que eu fazer o processo, fique com pelo menos um quadro com as realeiras. E foi isso que foi feito aqui, né? Inclusive o último ficou muito fraco, eu fiz até um reforço. No caso eu coloquei quadros de outras colmeias. Mas o importante é você estar atento, porque é um processo que você vai fazer sequencial. E lembrando, faz isso, por exemplo, revisou com 7 dias. Faz esse processo uma vez, pega um quadro na primeira caixa filha e ela sai, é como se ela fosse uma caixa mãe e você investe. No caso ela sai apenas com um quadro, protegido por 2 lâminas de cera. Ou dependendo da condição desse enxame, você pode dar mais quadros. Você tem que avaliar, cada caso é um caso, mas geralmente é dessa forma. Agora eu vou para o próximo. Tentar ser rápido porque está escurecendo. Esse aqui está bem mais populoso. Se a abelha rainha estiver aqui, eu vou marcar também. Eu espero que esteja, né, que tenha uma abelha rainha aqui, porque caso não tenha, eu tenho que recuperar o enxame. Vou colocar os corretivos aqui na frente. E assim, por que esse tipo de divisão, se você prestar atenção, ele é tão eficiente como a multiplicação? Olha só, né? Esse aqui foi um enxame. E no caso, eu fiz um reforço, ó, pra você ver, né? Agora só me resta saber se aqui tem a abelha rainha. O chamezinho tá bastante agressivo. Ó, essa aqui já foi a cera nova, ó, que elas puxaram. Isso aqui também, ó, cera nova que elas puxaram. Um quadro com alimento. E eu já vi ovo. Esse aqui creio eu que tenha sido um quadro que eu tinha dado já para fazer o reforço. Mas olha só como tem crias fechadas, né? Ou seja, aqui foi uma divisão que o processo deu certo, no caso a divisão com desdobramento, e que
Com 26 dias, provavelmente ela já iniciou a postura aqui. Vamos ver se vejo a abelha rainha. Ainda não vi. Mas se tem ovo e crias fechadas assim limpas, ó, sem zangão, é porque deu certo. Vou puxar aqui mais um quadro. Olha só que cria boa. Isso aqui você só vê uma postura desse jeito se a rainha for nova e a cera também for nova. Por isso que eu gosto de rainha nova, porque ela dá essas explosão aqui de crescimento. Estou até surpreso, porque aqui eu pensei que estivesse mais fraca. Eu tava com medo que fosse ficar fraca essa daqui. As últimas tendem a ficar mais fracas. E esse aqui, ó, alimento, tá? Bastante alimento. Esse aqui também foi eu que dei já por último. Rainha nova, gente, é top demais. Sim, e no caso, né, o que é que acontece na natureza? E é por isso que esse tipo de divisão dá certo, né? Porque você imita o processo que acontece na natureza. Porque quando a abelha vai enxamear na natureza, ela enxameia várias vezes. Não vai dar para marcar aqui, né? Porque eu não encontrei, também não vou procurar muito, tem muita abelha. Exagerei aqui no reforço. Fechar aqui, né, para caber o último quadro. E aí, no caso, elas puxam várias realeiras ao mesmo tempo. E aí, antes da primeira nascer, ou imediatamente a esse momento, a abelha rainha velha vai embora, né, com parte do enxame. Seria o equivalente quando você faz, no dia que você faz a divisão e investe a primeira vez. E aí fica realeiras, né, ainda. Quando nasce outra realeira, no caso de um processo que ocorre naturalmente, parte do enxame, mais uma vez, pode ir embora, no caso, vai uma princesa nesse caso, e é chamado de enxame secundário. Ou ela pode destruir, né, as realeiras. Mas, depois que a primeira vai embora, a rainha velha, pode ir embora, soltar vários enxames com princesas. E esses são chamados de enxame secundário, terciário. E é isso que tento imitar quando eu faço uma divisão sucessiva. Porque cada quadro que vai embora, depois que você investe, as campeiras tendem a voltar para o local antigo e parte fica com o enxame, o mínimo necessário, e assim você vai obtendo os enxames a partir dos quadros, né, que estavam ali. E por que vale a pena o apicultor fazer esse tipo de divisão? Ganha tempo, né? A partir do momento que ele já tem os quadros com realeiras, é mais fácil do que ele tentar aproveitar. E ele ganha pelo menos 15 dias no processo. Se ele conseguir fazer pelo menos 3 enxames de cada divisão, já está valendo. Aqui, né, o material não deu para marcar, não foi possível ver a abelha rainha, mas está valendo.
E aqui mais um enxame que foi obtido dessa forma. E aqui eu vou estar abrindo ele para ver como é que está. Bora abrir aqui, né? E aqui o processo foi concluído, eu espero que você tenha gostado. Em breve eu vou fazer esse tipo de divisão mais detalhado, com mais paciência, está mostrando para você. Mas se você tiver alguma dúvida, sugestão, você pode deixar aí nos comentários. Também não esquece de dar uma olhadinha na área de membro. Se inscreve no canal, um grande abraço e até o próximo.